Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor, e o bate-papo de hoje é com a Vanessa Camargo, que não é a cantora, né, mas também é famosa, né, entre os professores, entre os gestores aí de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil também, né, principalmente agora que eu sei que a Ribac está estendendo aí também para outras SEDUCs, né, de outros estados, né, então vai ficar mais famosa ainda do que já é, né? Então, assim, Ai, é um prazer te receber aqui, Vanessa, no Viegas Cast, né? E vamos fazer um bate-papo aí para falar sobre a RIBAC, esse projeto aí, Escolas Criativas, né? Como é que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Antes de passar para ti, eu vou pedir para minha assessora aqui colocar a nossa intro aí. Vamos ver se rola. Perfeito. Esse, gente, esse é o pessoal que já participou aí do Viegas Cast, né? Eu não sei se tu já conhecia o meu trabalho antes, mas eu fazia outras lives semanalmente aí, mas esse é um projeto solo, né? Eu tô seguindo carreira solo agora. tá Né? chique, Então, Viegas. Chiquérrimo, então, gente. então tá, É, Vanessa, eu vou passar a palavra para a Vanessa e se apresentar, falar um pouco da formação dela aí, né? Como é que ela foi parar na RBAC. Não atropela muito que eu quero fazer outras perguntas para ti, então eu vou te ai, interrompendo, tá? por favor, gente, obrigada, Viegas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Boa tarde, Brasil. Sou a Vanessa Camargo Maestro. Não sou a cantora e também não sou famosa, Sandro. Quem vê pensa que eu sou famosa, gente. O Não, pessoal já não te sou conhece famosa. aí já. O pessoal me conhece também, gente, mas eu sou tímida, gente. Eu falei para o Viegas, eu sou tímida. Sandro, eu sou tímida. Se em algum momento vocês verem Vanessa aqui rindo, é porque eu tô assim, meu Deus. Já deletem também depois, viu, gente? Esquece, Brasil, não É fui rindo eu. de nervosa? Rindo de nervoso. Vou pedir Ah, desculpa também, que o pessoal, vocês estarem escutando aqui ao fundo, aqui, ó, é minha cachorrinha participando também com a gente, viu, participando da Sandro? live. Pirula gosta de participar da live. Nós Mas temos a obrigada. professora Iara aí participando aí Oi, da escola Reinaldo Yara! de Vacari. Dando boa Olá, tarde aí. Boa tarde, gente! professora. Boa tarde! Então vamos lá, Vega. Você quer saber um pouquinho Pois então da é, minha. eu muito surpreso fiquei, né, que tu disse que é tímida, né, mas não é isso que eu vejo nas lives da RBAC, mas eu vou deixar tu falar da formação primeiro aí. Mentira, gente. Eu falo que eu sou tímida, daqui a pouco eu tô aqui, ó, íntima de todo mundo. É, então, Sandro, eu, na verdade, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Tenho uma pós em Gestão de Projetos Sociais e Políticas Públicas e agora também estou em uma pós sobre cidades, território, interseccionalidades e transversalidades. Está sendo maravilhosa também. Ou seja, todas ligadas, né, na área da educação. Me apaixonei pela educação muito mais quando eu comecei, na verdade, a lecionar. Minha mãe é uma educadora da rede estadual aqui de São Paulo, então, para quem também não sabe, olha eu, Vegas, estou nervosa, vou atropelando tudo também. Eu falo aqui de São Paulo, né? Sim, Sou natural da cidade de São Paulo, nasci aqui em São Paulo, mas com 11 anos eu fui morar no interior de São Paulo, não interior. paro, interior, não nego. De lá fui para São Carlos e só em 2015 que eu retornei aqui para São Paulo. Uhum. Então, minha formação ela foi, de fato, toda realizada aqui também no estado de São Paulo. E pouquinho antes de me formar, eu comecei a lecionar também no estado aqui de São Paulo. E foi ali que eu falei, nossa, é isso. É isso que eu quero, é isso que eu quero para minha vida. Eu amo educação, acredito muito na transformação social por meio da educação. Mas E isso tu trabalhou mais assim com fundamental ou também com todos os níveis, fundamental, médio, técnico? Não interessa pra você, palhaço. teve de tudo um pouquinho, viu, na minha trajetória também. E passando até na Uhum. minha trajetória, quando eu comecei a lecionar, foi um pouco antes de me formar. Quando eu estava na faculdade, tinha muito aquela coisa de não, quero ser pesquisadora, vou fazer o mestrado, doutorado, vou ficar na universidade, é o que eu quero. Só que aí, pouco antes de me formar, o meu curso não tinha licenciatura. E aí eu falei, mas era só o bacharelado, né? E eu falava, Uhum. mas como que eu quero ir para o mestrado, quero estar numa sala de aula sem ter passado por essa experiência também?
E Sim. muito contra a vontade da minha mãe, viu? Educadores, não façam isso com seus filhos, porque no final das contas a gente vai querer ser educador Sabe que eu sempre também. dizia pro meu filho, faz qualquer coisa, não vai ser professor. Vai lá, tá vendo? A minha mãe falou a mesma coisa. Aham. E aí, pouco antes, né, como eu comentei, apareceu a oportunidade em Amparo mesmo, na Secretaria Estadual, né, de Educação. Não tinham professores formados em Sociologia ou para recém-formar na parte de Sociologia para o ensino médio. Então, já iniciando, né, só respondendo você, para o ensino médio. E aí apareceu essa oportunidade. Faltava meio ano, eu só tinha o TCC para concluir. Eu falei, vou conseguir fazer esse momento de... Só um minutinho, Viegas. Firula. Olha lá, Firula, gente. é o Firula o nome dele. Ela, né? Ela, Firula. Ela, gente, ela tá adorando participar, não cause aqui. E aí, pouco antes, comecei a lecionar em 2 escolas, uma rural e uma urbana na cidade de Amparo para ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Uhum. Aí, no segundo ano, já que eu fui para... Lá tinha escolha, né? Eu comecei como categoria O, não sei como vocês falam aí no Rio Grande do Sul, que é o contratado. Eu não era efetiva. Eu já entrevistei um colega teu aí de São Paulo, um professor, e ele explicou sobre esses níveis aí, que é bem diferente daqui. A gente não tem esses então. tem níveis até entre os contratos, né? Tem o contrato que ele fica só para substituir na escola, que é até uma coisa bem complicada, né, Vanessa? Puxa, nem me fala. Ele fica ali, ele fica esperando para, né, quando chamar ele, faltou um professor, veio fulano aqui, o substituto. Fiz isso também, viu? Fiz isso também, viu? Não é fácil, né? E ele me contou que só recebe se trabalha, né? Então, assim, é uma coisa, né, bem complicada, né? Eu dei muita sorte, Vegas, porque como eu comentei com você há pouco, quando eu iniciei não tinham professores ainda, né, na rede. Olha a Regiane aparecendo aqui, gente! Olha aí, Regiane! Lindas! 15ª CREA. E aí não tinham professores, então eu consegui, né, atribuir salas mesmo. Eu fiquei com salas, com todas as salas, por sinal, dessas 2 escolas. Mas quando faltava professor, eu entrava também como substituta de tudo que era matéria, e aí era para Fundamental 2. E aí eu surtava também, porque a molecada era terrível. O ensino médio eu amava, que eu falava que estava quase ali na idade com eles ali perto dos 15. Mas aí, Vanessa, tu não lembrava um pouco de ti, assim? A Vanessa não era hiperativa na aula, assim? Nossa, muito, muito. E isso foi uma coisa que me marcou, porque quando eu comecei a dar aula, eu falo isso até hoje, porque eu encontro muito eles quando eu vou para Amparo, né? Eu encontro vários, todos formados, já em universidades também. Muitos casaram, gente, tem filhos. Eu falo, gente, como assim? Gente, eu tô ficando antiguíssima perto de vocês. Mas tu já aconteceu que nem eu, que já dei aula para mãe, para filha? Olha, já aconteceu contigo? Na verdade, foi o contrário. Muitos foram alunos da minha mãe, do primeiro aninho até o 9º ano, e o ensino médio fizeram comigo. O primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, eles passaram, né, pelas 2 gerações. A minha mãe já passou por isso também, viu, Vegas? Deu aula para mãe, para o filho, para o neto, até para bisneto já. Sim. Eu falo para ela, não, eu dizia assim, quando aparecer o neto do meu primeiro aluno, aí disse, mano, aí tá, para por aí que eu já tô saindo. Já tô saindo. para por aí. Aí já não dá, mas aí chega. Você falou nessa coisa, Vanessa hiperativa, não parava, e eu aprendi a dar aula com esses alunos. A professora era assim, a professora, Vanessa, senta, Vanessa, e a Vanessa daqui a pouco tava de pé, tava lá, outro lá, era mais ou menos assim. Exatamente. Não parava de falar. Gente, eu não parava, mas vocês viram, eu sou super quieta, né, gente? O pessoal que me conhece um pouco, vocês sabem, eu sou quieta, eu sou tímida. Olha aí, a Yara tá rindo. A Yara tá rindo, gente. Tímida, mas eu gostava muito de conversar, e eu tinha dificuldade em algumas matérias, né, nas exatas, professores de exatas, né, tenham paciência, mas ao mesmo tempo gostava muito das matérias
né, ligados a humanas, português também, literatura. Então, Então nós era totalmente ao inverso, assim, né? porque o meu problema era o português, Ah era lá. Você é burro, cara, que loucura. Mas olha, foi um período, sabe, muito bom para mim. Eu aprendi demais com esses alunos. E eu tentei ser uma professora, o oposto do que eu vi de alguns professores meus. Eu meio que o que eu vi a minha mãe, ela sempre foi uma professora, não é também porque é minha mãe, mas assim, ela é uma professora muito querida pelos alunos, muito diferente, muito fora da caixa. Sempre fazendo umas coisas diferentes, colocando a escola para cima. Ai, Então diretor, ela foi a tua grande inspiração. foi uma das grandes inspirações, ela e alguns professores também. E foi muito legal, porque eu aprendi muito com esses alunos. Então, eu tentava ir para a sala de aula, levar o que eu gostaria que também fosse. Gente, sociologia é super difícil de trabalhar com ensino médio, eles nunca tiveram. Tem conceitos que você tem que mexer um pouco, é pensamento crítico, né? Mexer na reflexão. E eu fazia, gente, como que eu vou fazer isso? Aí eu fazia o quê? É virar a louca da escola, porque eu fazia aqueles trabalhos. Não, então, olha, vamos lá. Olha, para os pais, olha lá, a Regiane falando. Já passou por isso, já. Eu fazia, sabe, sempre diferente. Seminário, não era aquela coisa. Ah, não, vamos fazer diferente, gente. Quero que vocês venham aqui, apresentem do jeito que vocês acharem melhor. Vocês são aqui, ó, os reis, os protagonistas. Teve trabalho que eles iam fantasiados para querer dizer o que eram grupos sociais. Eu trabalhava com muito projeto também. Eu tive, nessa época, a oportunidade de trabalhar com uma grande professora, inspiração para mim também, uma amiguíssima minha, a Kátia. E a Kátia também amava trabalhar com projeto, professora de português. E junto com ela e com uma outra professora de artes da época, a Pamela, a gente criou um sarau na escola, mas movimentamos mesmo, colocamos todas as salas para trabalharem, participarem. E é aquilo, também era querido muito ali para os, né? Tinha gestor que ficava de cabelo em pé, os supervisores me amavam. E foi muito legal, sabe? Porque o aluno da escola pública, quando eu cheguei, foi uma realidade que bateu muito, assim, eles não tinham noção que eles têm oportunidade de estar em uma universidade, seja na pública ou na particular. E quando eu cheguei e pontuava isso para eles, parecia outro mundo. Não, mas isso não é para mim. Isso não, minha mãe fala que não é para mim. Então, durante 3 anos, por exemplo, o pessoal que eu peguei do primeiro ao terceiro ano, foi uma mudança, uma chave que eu consegui ali, junto com outros professores, que eu falava, gente, eles podem, eles têm esse direito também, a gente tem que incentivar. Vamos, Mas né? assim, ô Vanessa, alguma vez, porque esses dias a gente até comentou sobre isso, a gente fez esse dia um podcast com o coordenador aqui da 16ª CRE, e ele comentou da questão de alguns professores mais tecnológicos serem podados, né? Em algum momento, assim, tu teve isso aí de ser podada? Não, Vanessa, não faz isso aí, né? Maneira aí, diminui um pouco aí, não, né? Não. Passou por isso também. Nossa, eu fui muito podada, mas muito podada, gente. Podada, assim, chegou num nível de até ser escolhida como paraninfa de aluno na formatura e a gestão falar que eu não podia. Meu Deus. Não, ela não pode. E não tinha justificativa. Por que ela não pode? Ah, não, porque ela é nova. Mentira, já fazia 3 anos que eu estava nessa. Ah, porque não é efetiva. Não. Mas tu não sentia que tinha aquela coisa assim que. Eu passei por isso também. Que aquela coisa assim, que se os alunos gostarem um pouco mais de ti, né? Tem outros que ficam enciumados, né? Não, como assim? Né, se aquele professor está fazendo mais sucesso entre os alunos, né? O aluno está convidando para ser paraninfo, conselheiro, pronto, já arruma incomodação. É verdade. Ô, Sandro, fora que quando o professor é muito fora da caixa, quando ele de fato coloca o aluno como protagonista, ele faz com que esse aluno se sinta pertencente a essa escola, que ele experimente, que ele de fato mobilize, se engaje para aquele determinado trabalho, aula, né, projeto que a escola propõe, isso mexe com aquele professor mais tradicional, com aquele professor mais antigo. E aí cria isso, a inveja. E comigo era aquilo, a novinha, tá com o gás todo, chegou agora, quer movimentar tudo, né, gente? Aquela coisa. E eu fazia o que eu acreditava. Se estava dando certo, eu quero continuar. E isso foi incrível, assim, porque eu comecei a perceber que para o aluno, o que fazia muito sentido?
eu trabalhar conceitos tanto da realidade dele, do contexto social dele, então eu deixava eles trazerem de fato o que eles vivenciavam na Sim. vida, né? Assim como mostrar na prática. Como assim mostrar na prática? Então, gente, vamos lá, a gente tem que trabalhar a sociologia do trabalho, mas como que a gente vê isso acontecendo? Excursão para uma fábrica, vamos ver o que é uma produção em massa, então, vamos ver isso acontecendo. E isso desperta no aluno várias, né, aquelas 5 dimensões integrais, vamos dizer assim, não é só o intelectual, é o social, é o socioemocional, é a questão dele se sentir pertencente, é o físico, é tudo ali você trabalhando junto esse aluno, então ele vai estar presente. Chegava conselho, Sandra, eu era louca. Por que eu era louca? Perdão com a palavra, viu, professores que estão me assistindo, mas louca, mas por que na sua aula ele faz? Na minha ele não faz nada. Porque eu tentei escutar esse aluno e mostrar que que ele pode aprender desta forma. Sim. Ai, mas são 40 alunos. São 40 alunos por sala. Eu tenho 22 salas. Eu sei o nome e número. Olha que, gente, olha a cabeça de educadora. Gente. Que inveja, porque eu vou te dizer, eu tinha esse problema, né? Normalmente eu era assim, ou do boné azul, ou do boné vermelho, porque eu esqueci a minha memória RAM, ela é meio falha. Assim. Que merda, hein? Sim, né? Então... E você falou, Sandro, foi legal você falar, na questão de tecnologia, quando eu comecei, as escolas ainda estavam com muita pouca infraestrutura. Eu comecei lá no estado em 2012. Então, por exemplo, as duas que eu comecei só tinham um projetor e uma televisão. E eu era a professora que queria sempre usar o projetor e a televisão, porque eu queria levar, né, tentar trazer de Passei uma por outra isso forma. também, Vanessa, passei por isso. Eu me incomodei tanto que eu acabei comprando o meu em 500 prestações, e aí eu ia com o meu data show embaixo do braço e fazer. E fazia aula. E aí chegou um determinado ponto que começaram a podar. Você falou de podar, também começaram a me podar o agendamento. Aí eu virei e falei, vocês vão podar? Não seja por isso. Gente, a aula hoje é lá na árvore. Por quê? Porque não tem como a gente projetar o trabalho de vocês, a gente vai projetar para a escola inteira ver o que vocês estão fazendo. Então foi... Aí mandaram cortar a árvore. Não, a árvore ainda está lá, gente, pelo amor de Deus. Bem, né? Mas foi legal. Nessa época, ainda que eu estava lecionando no estado, eu também fui para o noturno, eu também trabalhei com o EJA, que também foi uma experiência muito diferente trabalhar com o EJA, porque também tinham pessoas muito mais, mais velhas, como os mais novos, que já tinham largado os estudos. Ó, Vanessa, minha xícara, ó. A xícara do Viegas Cast, ó. Ô, gente, eu quero uma. Não. Viegas! Eu só que pede. Aí, inclusive, estou fazendo propaganda pro meu amigo lá da TI, que produz o MG personalizados. Gente, eu fiquei sabendo que todo mundo que vem pro podcast ganha uma depois. Gente, vem! Bem que eu queria, né? Mas não tá dando, né? Ô, Vanessa, deixa... Porque tu me limitou meu tempo, aí eu vou contar pro pessoal, né? Deus. É 45 minutos só, o tempo da... Parada chata. O tempo da Vanessa é caro, então, assim, não dá para ficar muito tempo, né? Então, assim, Vanessa, eu queria saber como é que tu foi... Agora, depois de toda essa história que tu contou, eu já entendi como é que tu foi parar na RBAC, mas mesmo assim, né, se tu pudesse contar um pouco pra gente, como é que tu entrou na RBAC? Não interessa, isso é problema meu. Né? Então, eu entrei na RBAC, o Sano, o pessoal que está, né, acompanhando a gente, faz 1 ano e 2 meses. Olha só, faz 1 ano e 2 meses. Eu trabalhei depois do Estado, em 2015 eu tive a oportunidade de trabalhar com outro projeto em educação, que trabalhava a questão da cooperação e educação, né? Era a transformação social por meio da cooperação e educação, com escolas e redes municipais, e aí entra a parte do ensino técnico também, Sano, que você perguntou, e com as escolas técnicas rurais daqui do estado de São Paulo. Lá eu fiquei por 5 anos, era um projeto incrível, maravilhoso também, com as escolas também, tinha parceria com as secretarias, né? Tinha toda essa questão para termos de cooperação, a gente também realizava formação com os educadores, com os gestores, e as escolas tinham um projeto, era incrível.
Veio a pandemia, tchau, gente! Todo mundo, ó, beijos, acabaram com vários projetos que existiam, uma galera, né, foi-se. E aí, pouco, fiquei procurando, aquele momento muito difícil da pandemia, eu não queria sair da área da educação. Antes de entrar na RIBAC, eu passei pelo SENAC, aqui de São Paulo, então eu tive a oportunidade de voltar para a sala de aula com o ensino médio técnico em administração. Fiquei 6 meses, né, numa unidade aqui perto até da minha casa, de São Paulo, com os alunos do primeiro ano, foi maravilhoso. E aí, mas nesse processo também acabou que veio a oportunidade, apareceu a vaga da RIBAC, e aí eu tive essa oportunidade de entrar e agregar ainda mais, estar com as equipes, além da minha equipe maravilhosa, que vocês conhecem, né, gente? Sim. Inclusive, tem a conterrânea de vocês, né, a Fabi, e aí participar um pouquinho aqui na RIBAC. São muitas pessoas que fazem parte da... 22, Sandro. 22 pessoas. E vocês ficam num lugar assim fixo? Tem um prédio da RIBAC? Ou não? Ou é tudo mesmo... É remoto. É remoto, tudo remoto. Não sabia. Tudo remoto, porque cada um, né, tem uma grande maioria que mora em São Paulo, mas acaba que muitos estão espalhados, né? Ou pelo Brasil, que nem a Anne e o Léo estão nos Estados Unidos, então a gente não tem um escritório fixo, né? É remoto. Então, tem essa diversidade do Brasil também dentro da RIBAC. Tu sabe que eu tive em São Paulo, acho que faz há um mês e pouco. Eu fui... gente, não ligou para tomar café? Eu fui muito rápido. Eu fiz uma formação lá na Google, né? E bootcamp da Google. E aí eu tava conversando com o cara com o motorista do Uber, né? Eu perguntei assim, mas até que o trânsito de São Paulo é bem mais calmo do que eu imaginava, porque todo mundo sempre falava que era engarrafamento e tal. Tu vai me contestar. Mas naquele momento eu achei isso, porque Porto Alegre tá terrível, né? Mas que horas que era, Sandro? Que horas era? Não era, acho que não era o horário do pico, mas aqui em Porto Alegre tá assim, Vanessa, qualquer hora que tu sair, tu vai pegar trânsito, né, complicado. E ele me explicou que depois da pandemia, muitas pessoas ficaram trabalhando remoto. Isso é uma realidade que eu não percebo tanto aqui em Porto Alegre, pelo menos, né? Aí ele disse assim, diminuiu um pouco o trânsito por causa disso, né? E eu fiquei pensando, quando tu disse assim, que é remoto, eu fiquei pensando, é o sonho de consumo, né? Porque hoje em dia tu pode fazer todo... Meu trabalho na Seduc, eu posso fazer ele todo virtual, né? Claro que é importante ter aquele momento, né, presencial, mas assim, eu acho que tu poderia ter um momento presencial e um remoto, né? Olha o Maruí. Maruí, meu querido! Braços fortes! Ai, gente, eu adoro vocês em Porto Alegre. Ai, gente! Grande Maruí! Olha, você sabe, realmente, depois da pandemia, muitos escritórios aqui em São Paulo fecharam mesmo, todo mundo, uma grande maioria, acabou indo para esse trabalho remoto. A RIBAC sempre foi, eu acho que por uma questão, como eu te falei, dessa diversidade, cada um está num cantinho, né, do país ou fora, mas eu sinto falta, assim, de ter um momento... A gente consegue fazer tudo no remoto, eu gosto também, mas eu sinto tanta falta de ver, de dar um berro com vocês, educadores, os berros que eu dou nas formações. Tipo, meu Deus, imagina! Pessoalmente, falar nisso, eu já ia te perguntar sobre essa tua espontaneidade aí que tu tem nas lives, né? E eu até volto a dizer, né, que a Vanessa veio com esse papo para mim antes da live, que ela era tímida, né? Que nas lives ela canta, ela dança e bota... Eu lamentei muito não ter encontrado o vídeo, porque eu ia colocar um pouquinho, porque muita gente que vai assistir depois, né, talvez não conheça, né, não seja das escolas criativas, né, e aí eu queria colocar o vídeo para mostrar, né, como é que é a Vanessa nas lives, e coloca o Silvio Santos, e canta, né, então assim... Como é que, assim, tu é sempre assim? Né? Porque eu noto que tu é mais espontânea até que o pessoal que tava mais tempo, né? Miserável! Olha, Sandro, tem hora que eu até falo, Vanessa, segura, pelo amor de Deus, Vanessa, já deu! Tu mesmo fala pra ti isso? Eu falo, porque tem hora que eu fico tão empolgada, presencialmente é mais ainda.
Inclusive, há pouco tempo estava em uma visita técnica também, né? Em uma das duas redes que são de escolas criativas, o pessoal também falava, gente, ela é assim mesmo. Gente, ela é Os 10 vezes colegas? pior. Eles falavam, ela é 10 vezes pior no ao vivo do que no presencial. Aí, mas é a do ideia de negócio. colocar aquelas músicas e tal, que no Então, fundo é tua, ou a ideia é geral da RIBAC? é que assim, né? Ano passado, por exemplo, com a formação também dos embaixadores, e aí a gente trouxe muito para esse ano também. Eu penso da seguinte forma, gente, o educador, a gente já passa por tantas questões, é tão cansativo às vezes, a gente tem que estar alegre, a gente tem que ser alegre. A minha mãe é assim também. Então, olha essa Regiane, gente, eu fico até sem graça, para, Regiane. Mas eu sempre, quando trabalhei, né, quando iniciei com formação de professores, por exemplo, no antigo, todas eram à noite. Então eu falava, poxa, ficou o dia inteiro ali com a aluna, aquela loucura. Aqui, o ano passado também era tarde, eu falava, poxa vida, né? Vamos animar, vamos fazer o pessoal. Mas tu se sentir à conseguia ficar. Se tu vontade. tivesse os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Eu já tive assim, quando eu iniciei no magistério, tinha aula de gente, manhã, de tarde e de noite. Tu conseguia chegar com esse pique até o turno da noite? Chegava, Sandro, não me pergunte como. Eu chegava de manhã, 7 horas da manhã, para os alunos. Bom dia, Brasil! Vamos embora! Bom dia, Brasil! Se eu acordei para estar aqui, todos vão estar. Chegava à noite. Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Vamos, que eu quero ver animação. Não tinha perigo de ter ninguém dormindo na aula. Não, porque imagina, não tinha como. O bego que eu dava, os begos e os tapas que eu dava às vezes na minha, era chinelo, era um fervo a sala. Mas durante as formações... Eu não atirava nada, né? Porque eu me lembro uma vez eu fui atirar um giz, eu tinha mania de atirar o giz. Eu atirava assim, né? Eu atirava assim. E aí um dia eu atirei e acertou bem no meio da testa do guri, ficou arriscado, assim. E eu fiquei rezando assim, agora deu problema, né? Agora vai dar... A guria enfureceu. Não, depois eu conto essas histórias. Essas histórias você tem que até chamar o ex-aluno para contar, que tem vídeo que eles fazem. Olha, eu falo, gente, imagina. Sim, hoje filmam tudo, né, Vanessa? Hoje não, mas tudo. Filmavam, na minha época, e as mães me amavam, porque elas iam em reunião, gente, eu não falava, ficava falando de nota, tinha tudo aquele jeito. Então, assim, todo esse jeito de acolher, de conversar, de escutar, então já é muito. Eu acho que Vanessa, que eu gosto de conhecer as pessoas, as histórias das pessoas, eu gosto muito de conversar. Olha a Fabi, linda! Olha ela aqui! Beijo, amiga, acabei de falar de você. Tá convidada, né? Já fiquei no vácuo, tô esperando a resposta. Tá convidada para o podcast do Viegas Cast. Olha, ela tá preocupada, já vou entregar agora, tá preocupada que eu fosse fazer uma pergunta muito técnica e que eu fosse deixar... A Fabi aqui, a Fabi é a nossa rainha. Eu falo para ela, gente, é a Fabi, gente, tem coisa que a Fabi, mas voltando a essa questão, então, acho que você acolher bem as pessoas, né, você tá ali, escutar, criar esse ambiente acolhedor é muito importante. E ano passado tinha muito isso. A gente então fazia, não, o que vai ser hoje? A Fabi está aqui, pode dizer também. Não, vamos agitar, vamos dançar. E aí a gente foi trazendo um pouco isso para dar também, de fato, para vocês, educadores, né? Então, seja o professor, o gestor, eu até ficava escondidinho ali, Vanessa, porque assim, daqui a pouco a Vanessa vai dizer assim, Viegas, dança aí também, ai meu Deus. Aí eu ia ficar com vergonha. Porque eu acho que você ter esse ambiente acolhedor, você, né, ter esse momento de extrovertido, porque não pode ser também uma formação carregada. A gente pode trabalhar conceitos, a gente pode trabalhar questões práticas, mas eu acho que é muito importante você ter esse ambiente acolhedor, porque a pessoa ela vai começar a se sentir pertencente àquilo, ela olha, ela fala... E quando é que a pessoa vai começar a tocar violão e guitarra nas gente, lives? Mas aqui não sou eu, não, né, gente? Não é só enfeite ali. Não, gente, aqui é o companheiro, no caso, Alex, que está nos bastidores, é ele que é o músico da casa. Eu pensei que era tu que tocava, daqui a pouco ia ter... Gente, não.
cantoria na live. Viegas, eu só toco alegria, gente. Tocar, que se eu começar a tocar, vai todo mundo embora, gente. Não dá, não. E Vanessa, mas e assim, ó, com que frequência que vocês fazem, que tu participa dessas lives? Porque, né, eu tava assistindo algumas no YouTube, olhando assim, vejo que é um grupo participa de algumas, e outro grupo Isso, participa de outros, né? Vocês têm uma divisão aí, um dia, como é que eu vou dizer? É uma escala, né? Tal dia, isso. tal grupo, isso, é assim que funciona. Geralmente, exatamente, Sandro. Depende muito da campanha, né? Do escopo que eu vai tenho que apurar ser. nas perguntas, porque tá É. acabando meu tempo com a Ai, Vanessa, meu e o tempo é Deus. caro. Ai, meu Deus. Ai, é caro. Quem vê, pensa. Mas depende muito se é uma campanha, qual é a equipe que está. Então, por exemplo, a do Scratch agora teve o pessoal maravilhoso, a Fabi, Paulo, João, Elaine, porque como a gente está com várias frentes, né, de trabalho hoje na IBAC, então também o pessoal tá meio que vai se dividindo durante Maruí falou aí que é o forró, eu tava tentando me lembrar, o forró. Gente, Maruí, você não pode contar essas coisas aqui da live, Maruí. O povo vai achar, vai lembrar o quê? Vai lembrar, vai achar que era só fervo. Mas a gente acaba se dividindo. Eu fiquei muito, Sim, desde o ano passado, esse ano também, mais com a parte de algumas das formações. Então, para não sobrecarregar, o pessoal vai tendo essas escalas, né? Então, e por na que tem própria tão volta. pouco vídeo da Vanessa ainda lá no YouTube Não da dá ideia. RBike? Não dá ideia. Você não, não dá ideia, gente. Porque eu sou Eu queria achar o tímida. vídeo, eu queria achar o vídeo cantando lá, mas não achei. Tem que ter um vídeo lá da Vanessa Não, lá eu vou no fazer canal, Gente, no Instagram. Até eu já pedi para colocar, ó, tá aí, ó, o canal da Rede Brasileira de não Aprendizagem dá Criativa, ideia. né? Sandro, não dá ideia, gente. Não faz isso, gente. Eu travo no ao vivo. Aqui, Sandro, gente, vou contar uma aqui para vocês. Ele tá me deixando tão à vontade que eu tô até calma. Mas eu fico tensa, eu fico nervosa, é muita gente. Ao vivo. Se fosse, não, presencial, gente, ainda faz um fervo, faz uma festa. Tu te sente Mas, mais à vontade no. Eu tenho, sinto. realmente eu acho que eu tenho essa capacidade. Todo mundo que eu converso aqui diz que eu acabo Depende, deixando tranquilo. depende. Mas assim, tu te sente mais à vontade no presencial do que assim Muito. no remoto, quando tu tá falando com. Mas eu participei de lives que tu tava, que tinha lá, sei lá, 200 pessoas participando, e pra mim tu me parecia muito à vontade. Não. Sandra, muito mais o presencial. Eu sempre falo. É que eu acho que, como você está olhando mesmo as pessoas ali, você consegue ter, vamos pensar, numa plateia, assim, né, um palco, você está numa Tu sabe que eu sou o formação. contrário, Vanessa? Eu sou o contrário de ti. Você Eu, jura? eu no presencial, eu não sei, eu me sinto muito mais à vontade assim na live, tanto é que quando eu falei que eu tinha convidado vocês, então, olha só, a Vanessa me deu retorno, falei pro Edson, né? Por enquanto, só a Vanessa me deu o retorno, né? Eu queria te agradecer muito por isso, fico muito honrado de tu aceitar Eu que fiquei honrada, meu gente. convite. Mas assim, talvez tenham me conhecido no presencial, assim, mas aquele cara é fechadão, né? Porque eu gosto mais de escutar as pessoas, né? Eu gosto de Mas isso é muito analisar importante. e de escutar. O meu avô sempre disse para mim assim, né? Burro quieto, ninguém sabe que é burro. Você é burro, cara, que loucura. Então eu gosto de ficar observando as pessoas, né? O que as pessoas estão Mas falando, isso é né? E muito daí, quando eu tenho importante. essa oportunidade num podcast, aí eu faço tudo que é pergunta que eu quero fazer. Mas eu estou muito à vontade, gente. Tá Pode muito à ver vontade. só. Olha, estou aqui Então pensando, pode ele me pode dar me mais uma convidar meia hora aí, sempre, ó. Pode me convidar sempre. Mas eu Sim. fico muito mais à vontade, sim, no presencial. Eu não sei se é uma questão de costume, eu acho que com a sala de aula, de estar ali, e também essa coisa do improviso. Eu acho que a questão do online, né, do assíncrono, às vezes eu fico tensa com a questão, a conexão. Não estão me ouvindo. Vai cair. Uhum. O trem que está passando aqui embaixo. Inclusive agora está passando, gente. A firula que vai latir. Eu acho que, sabe, vai dando essas tensões, às vezes, que eu fico por ter, né, toda essa parte técnica. Mas isso é uma questão de costume, né, Vanessa? Porque depois tu começa a pensar. Eu no início também me preocupava muito com isso. Depois eu comecei a pensar assim, bom, é ao vivo.
paciência, o cachorro do vizinho vai latir, o cara da melancia vai passar aqui vendendo melancia, né? 10 real e tudo, vai. Então, assim, não adianta, isso aí faz parte do ao vivo, né? Vai cair a conexão. Deixa eu te contar o meu, tá? Eu entrevistei o Edson aqui, conversei com o Edson, bate-papo aí, justamente sobre escolas criativas, né? Já convido pro pessoal, até vou colocar o dedo aqui, ó. Vou colocar o card aqui da entrevista com o Edson, né? E o Edson caiu antes. Então eu não se mereço isso. Antes de eu concluir a aula, me deixou sozinho, né? Aí eu disse, bom, paciência, né? Falei pro pessoal, infelizmente o convidado, né, me avisou agora, faltou luz na casa dele, ficou sem internet. É ao vivo, é isso aí, né? Me despedi do pessoal, agradeci e encerrei a live. Eu gosto muito do presencial. Eu acho que isso foi uma coisa que mexeu muito comigo nesses 2 anos. Não ter esse contato. E quando eu voltei, que nem eu estava comentando, né, antes de entrar na RIBAC, estava no Senac, então voltei também nesse momento, né, remoto. Falava, gente, eu não mexia há anos, assim, não estava mais acostumada com... E eu fazia para os alunos, falava, gente, minutinho, se eu não conseguir, vocês me ajudam, porque os professores todos tensos. Gente, no dia que eu voltei no presencial, Sandro, tinha 15 em sala de aula e 15 em casa, um monte de câmera. Eu me sentia na Globo. A Globo. Não, era Globo, porque eu falava para os alunos, gente, Rede Globo, eu estou sendo filmada, e andava com a câmera. Dava aula andando, rindo com eles. Tu gostou daí? Aí eu gostei, porque, né, eu falei, vamos... Porque é isso, o desfazer a pessoa se sentir acolhida também. Você falou, né? Eu gosto muito de escutar. É muito importante um educador ter essa questão da escuta. A escuta ativa, ela é muito importante na educação. Seja com o aluno, com outro professor, com o gestor, com a família. A gente perdeu muito isso de uns anos para cá, né, Sandro? Esse vínculo, essa parceria da escola presente na família. E a educação não se faz sozinha. A gente precisa de todo mundo, né? Então, até pensando... Vou até trazer agora aqui para a nossa conversa, viu, Sandro? Qualquer coisa me corta. Mas pensando até nessa questão das escolas criativas do Rio Grande do Sul, eu gosto muito de ver o movimento ali do que as escolas estão realizando, de vê-las compartilhando, de ver tudo o que está sendo criado e de como que elas estão olhando para esse programa Escolas Criativas e trazendo, não já, né, coisas tão novas, mas o que elas realizavam e trazendo cada vez mais essa espiral, os 4 P's. Como é importante a gente trabalhar com projetos. Tu sabe, Vanessa, assim, é um bate-papo, né? Eu também vou te contar uma história. Que quando eu entrei lá na Seduc, o Edson e a Magda, não sei se tu conhece a Magda também, né? Que é a diretora lá da TI. Eles chegaram e me convidaram para participar, né, como da comissão gestora, né? E eu disse na época para eles, olha, eu não sei onde é que eu posso me encaixar, porque eu sou mais técnico, né? Eu sempre dei aula mais para terceiros anos e eu sempre preferi trabalhar com o pessoal mais velho. E trabalhava com curso técnico, muito tempo, trabalhei muitos anos com curso técnico, né? E aí eu falei assim, eu fiquei lisonjeado com o convite, mas eu quero ser útil, né? Então vou ser útil no que eu sei fazer, né? Aí a Magda disse, não, se tu gosta de fazer live, tu pode organizar as lives, fazer as lives sobre as escolas criativas, né? As divulgações, às vezes sou eu que faço, os cards. E aí eu disse pro Edson, bom, Edson, agora que eu vou começar a fazer as lives sozinho, que eu tenho mais autonomia, né? Eu vou começar a convidar o pessoal das escolas criativas. E para mim era muito importante que eu conseguisse também que alguém da RBAC viesse também, né? Ou alguém, né? Várias pessoas, né? Da RBAC, né? Então, isso que tu tá falando, eu acho que tu tá chegando onde eu imagino, que é a questão de convidar, olha os cachorros do vizinho participando da live. Olha aí, ó, viu? Ficaram com ciúmes da firula. E aí eu comecei a convidar escolas, né? Eu já convidei a escola Lucas Araújo, também está previsto, tá previsto a escola lá de, como é que é? Putz, agora me fugiu o nome da escola. Mas já tem outras escolas programadas para participar também, professores, um aluno que está dominando bem o Scratch também, para conversar com ele. Então, assim, a minha parte, né, que eu estou tentando
tentando cumprir o que eu prometi pro Edson, é trazer essas escolas para mostrar, né? Eu não tenho tanto contato com alunos agora, né, Vanessa, porque eu tô da TI lá e eu tô sem sala de aula, tô 40 horas na TI, mas eu vou, né, vou procurando professores e vou trazendo, né, porque sempre todo mundo tem uma história para contar e as escolas têm muito para mostrar agora dos trabalhos que eles fazem das escolas criativas, né? Nossa, Sandro, e é perfeito, se puder, né, abrir esse espaço para a escola, ter esse bate-papo. Pessoal, venham, mandem mensagem, o Sandro vai adorar receber todos vocês, gente. Sim, só venham. com certeza, é a melhor com certeza. pessoa. Gente, eu estou amando o podcast com o Sandro. Mas eu acho que é muito importante, porque é um espaço onde também a escola vai poder mostrar um pouco mais. Sim. E não só as realizações, mas quais são as dificuldades encontradas no caminho. Porque a gente precisa muito entender que todo o processo ele leva tempo, e ele tem tanto o sucesso, que a gente vê muitas vezes, mas que as dificuldades são importantes. Por que é importante? Porque a gente aprende também com elas, nesse processo. Não deu, mas por que não deu certo? Vamos olhar, porque o erro não é errado. O erro é algo para a gente rever e aprender ainda mais. Tô olhando que o meu tempo tá acabando contigo, né? Aí, mas a gente tempo vai que... ter mais depois, Sandro. Não, com certeza. Já vou me deixar aqui, ó. Já tô falando que eu volto, gente. Com certeza. Assim, se tu, né, topar, eu aceito, né, fazer outros podcasts aí. Né? Hoje tu disse para mim que tu tinha um compromisso, né? Então vou respeitar isso, que tu tem outro compromisso, né? Mas eu gostaria de ficar conversando aí mais uma hora contigo, porque o podcast mais fácil que tem que fazer é quando a pessoa assim fala, né, à vontade, assim, se sente à vontade para falar, que tu não precisa ficar fazendo muitas perguntas, que a pessoa deslancha, né? Então, assim, eu adorei o papo contigo aí, né? Foi muito bom mesmo. E o erro faz parte do processo, isso aí, Ivan. Então, assim, se tu disser para mim, eu posso participar de novo aí, a gente está combinando já, né, para fazer pode outro. Deixar certo, Sandra. Depois a gente conversa, eu já tu tem umas ideias aí, ótimo. Mas é muito importante. Eu fiquei muito feliz de saber que vão vir mais escolas. Eu vi que teve um pessoal, eu esqueci o nome. Ela é de Madrid também. Desculpa, vocês falam CRE também. Participou também. Isso, as coordenadorias regionais de educação. Isso, é muito importante, porque o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, o que eu acompanho, gente, é fantástico. Todo o processo, tudo que está sendo realizado. E é muito importante a gente trabalhar com esses projetos, com pares, o pensar brincando, já até pegar um pouco, já que a Fabi também trouxe, eu falei, né, dessa coisa do erro, o pensar brincando, ele está muito ligado com isso, com o lúdico, do que você, o pensar brincando, brincar. Quando a gente brinca, a gente não pensa no momento do erro. A gente vai, a gente faz, a gente experimenta, né? Sim. E tem o P, lógico, também do propósito, que a gente coloca, já tem até o P a mais, e eu tenho falado muito também para os educadores de pertencimento, porque quando a gente se sente pertencente, a gente de fato se mobiliza, a gente se engaja. E para eu me sentir pertencente, eu tenho que ser escutado. Eu tenho que, de fato, escutar os outros. Então, é todo um processo. E o que está acontecendo aí, nas escolas do Rio Grande do Sul, é muito lindo de ver, é maravilhoso, porque é isso, é esse processo que, aos poucos, as escolas estão conseguindo cada vez mais engajar, se articular, principalmente com o entorno. Você vê as famílias participando, e mesmo as dificuldades, gente, escolas que estão me escutando, não é para desistir, gente. É processo. Não é para desistir. Tudo sempre tentar, são passos de formiguinha que a gente depois vai criando essa sustentabilidade, que a gente quer algo que seja sustentável para vocês. Sim. Não, Vanessa, eu não quero, né, não estou te correndo, eu gostaria que tu ficasse bem, mas eu tinha várias perguntas para te fazer, mas nós vamos respeitar o tempo que tu tem aí, para, né, que tu tem o teu outro compromisso. Gente, hoje e eu só queria falar, então, assim, primeiro agradecer muito, né, a tu ter aceitado o meu convite. Estou aguardando a resposta das tuas colegas aí, né? Até na hora eu fiquei meio preocupado e falei pro Edson, Edson, as colegas lá não me responderam, só a Vanessa.
Vanessa, né, se iam aceitar Mas é que tá participar ou tão não. Aí o Edson corrido. até me disse assim, Vanessa, o Edson me disse assim, não, acontece, Viegas, que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal já te conhece bastante, né, quando tu convida, o pessoal aceita, e talvez elas não te conheçam muito bem. Bom, então agora tem oportunidade, a Vanessa já veio aqui, Verdade, já estão me verdade, com conhecendo então, certeza. né? Gente, vem que é maravilhoso. Eu nunca me senti tão à vontade. Mas olha, Sandro, já deixa certo que a gente depois marca outra, a gente conversa mais ainda. Sim. Adorei Sabe que eu demais. tô montando a minha agenda já até quase o final do ano, Eu então ia assim, falar. a minha agenda eu já tenho agendado lives até final de setembro, Ele né? tá Então a muito gente chique, gente. vamos agendar, vamos agendando bastante aí. Não, eu adoro falar de educação, né, Vanessa? E Muito. adoro falar com pessoas que nem tu, aí, que nem outros colegas que eu trago aqui, que vieram, todos os professores, sempre tem alguma coisa para falar, e é muito bom falar de educação, cada vez a gente fortalece mais, né, esses Com projetos aí. certeza. Eu não sei se tu quer dar um recado final para o pessoal antes da gente concluir. Ai, gente, eu queria, na verdade, primeiro agradecer, Sandro. Muito obrigada. Gente, eu estava nervosa, eu falei, gente do céu, já fico nervosa. Foi ótimo, Sandro. Já estou me Obrigado. autoconvidando para o próximo. Olha eu, gente, gostei tanto que já estou me convidando. Não, nós temos um papo para mais, né? Para mais Tem vários muito. podcasts aí. Foi fantástico, obrigada. Foi super rápido, muita coisa para a gente conversar. Um recado que eu deixo para vocês, pessoal do Rio Grande do Sul, que eu amo, adoro. Um grande beijo. Continuem, pessoal do Brasil que também, né, vai acompanhar, está acompanhando. Acreditem também nos projetos. Olhem toda essa potência que a gente tem na educação, porque são essas novas abordagens de aprendizagem, metodologia, principalmente olhando, né, para a aprendizagem criativa, essa espiral que a gente tem, pensar nos 4 Ps, principalmente aí essa força que a gente tem, essa rede maravilhosa, onde a gente pode ter muita troca. Participem do núcleo de Porto Alegre, gente. Fabi depois manda aqui para vocês. Olha lá, Fabi. Mas sim. Aproveitem mesmo dessa rede que a RBAC tem, porque vocês não vão se sentir sozinhos. A gente acaba se reconhecendo, vendo outros professores. É muito como nós. importante esse direcionamento, né, que a RBAC dá para Sim. a rede, né? Assim, só antes de concluir, vou pedir para minha assessora, olha como eu tô chique, né? Para minha assessora colocar aí a da escola, que assim, hoje a Yara me mandou vários projetos, fotos, né, de um trabalho que a professora Margarida Domingues fez, né? E os alunos João Gabriel e Vitor Cauã desenvolveram um podcast. Então, assim, eu vou me despedir de ti, né, Vanessa? Te agradecer mais uma vez, né? Fiquei muito honrado com, né, tu ter aceito o meu convite. E a gente conclui daí com o podcast dos alunos aí, já para divulgar, né, o trabalho deles também. Então, abraço a todos, muito obrigado a todos que entraram aí, gente. E até a próxima. Até, gente. Grande beijo. Olha, na minha opinião, a obra do Dom Casmurro é um livro de extrema importância para a nossa literatura. Todo o questionamento que esse livro traz o torna muito interessante. Isso fica claro quando a gente vê que ele vem sendo debatido há mais de 100 anos, mesmo depois da publicação do livro. Isso realmente não é para qualquer um. E toda essa questão que envolve a Capitu, de que ela traiu ou não, transforma ela numa personagem muito interessante. E já que a gente vem falando de personagens interessantes da literatura, eu queria acrescentar mais uma, que é de um livro mais fantasioso, e com certeza vocês conhecem, que é Harry Potter. E essa personagem que eu quero citar é Hermione. Ela é uma das minhas personagens favoritas da literatura, porque de toda a obra, ela é a mais humana, digamos assim. E outra coisa que me faz gostar muito dela é a sua coragem. E para entender melhor o que faz essa qualidade se ressaltar, eu tenho que dar uma ambientada na história, que é assim. Quando ela é criança, ela descobre que ela é uma bruxa, então ela acaba que tem que ir para uma escola de bruxaria, que é Hogwarts. Onde nisso ela descobre um mundo totalmente novo, que é o dos bruxos, onde tem cultura, costumes totalmente diferentes do dela. Porém, esse mundo não é mil maravilhas, porque ela percebe que a sociedade bruxa é extremamente preconceituosa. Inclusive, ela sofre preconceito, pois existe um termo que eles usam que é sangue ruim. Que é, por exemplo, quando tu é um bruxo, mas o resto da tua família não.
E para muitos isso é algo inadmissível, pois eles consideram que você está sujando a linhagem bruxa, ou seja, já dá para perceber que eles são bem radicais e preconceituosos. E por um acaso, os pais da Hermione são pessoas normais, e isso faz que ela sofra desse preconceito. E o que isso tem a ver com a qualidade que eu ressaltei? É que a Hermione luta com todas as forças dela contra esse preconceito e muitos outros presentes na sociedade, como outro, por exemplo, é a escravidão dos elfos, que é algo muito debatido nessa história, pois a gente acompanha ao longo dos livros ela tentando libertar os elfos que são escravizados na escola. E nisso ela cria campanhas, protestos e tenta fazer revoluções, isso tendo somente uns 13, 14, 15 anos. E, além de não aceitar que ela e nem ninguém seja discriminado, desde criança ela enfrenta essas ideologias preconceituosas e isso a torna muito corajosa e, para mim, uma personagem muito interessante da literatura.